É muito bom estarmos juntos mais uma vez para a nossa conversa sobre disciplinas espirituais. Eu sou Israel Mazakorati, comigo está o Fábio Glaser mais uma vez. Seguimos batendo os nossos papos aqui sobre a palavra de Deus e como ela nos instrui a sermos verdadeiros discípulos, verdadeiras discípulas de Jesus Cristo, pela prática das disciplinas espirituais e como elas nos ajudam neste processo de discipulado ou processo de desenvolvimento da nossa salvação, processo de santificação. São várias palavras que nós temos no nosso vocabulário cristão para falar de uma mesma e única realidade. Aquela pessoa que Deus está construindo em nós a imagem de Jesus Cristo. Fábio, é um prazer estar junto com você mais uma vez aqui. Obrigado, Israel. Estou muito feliz. Na nossa recomendação bibliográfica de hoje vai este livro escrito por Dallas Willard, O Espírito das Disciplinas. Eu trouxe aqui a minha versão em inglês, que é a versão impressa que eu tenho, a versão em português eu tenho digital. Mas é um texto que eu acredito que em breve estará disponível em língua portuguesa mais uma vez. Tem uma editora que, graças a Deus, tem traduzido novamente os textos do Dallas Willard para português. Muitos deles já esgotados estão sendo relançados. O Espírito das Disciplinas é um dos clássicos que trata do assunto da espiritualidade cristã no mundo moderno, no mundo contemporâneo. Então, com certeza, é um texto que vale muito a pena você conhecer. Bem no coração desse texto, a proposta que o Dallas Willard traz nesse livro é uma afirmação de que nós podemos ser iguais a Jesus Cristo. Nós podemos ser pessoas verdadeiramente semelhantes a Jesus Cristo se nós tomarmos uma decisão. Apenas a decisão de segui-lo e adotar o mesmo estilo de vida que ele adotou para si. Ou seja, se os hábitos de vida que estavam presentes na pessoa de Jesus se tornarem também os nossos hábitos de vida. E é Uhum. com essa tese que ele desenvolve esse texto e entra no assunto das disciplinas espirituais, sempre muito bem embasadas biblicamente, historicamente, quer dizer, vasculhando grandes nomes da tradição espiritual cristã e nos dando ótimas dicas muito práticas de como nós podemos trazer para a nossa realidade agitada, cotidiana, moderna, aquilo que tem sido há dois milênios a tradição espiritual dos discípulos de Jesus. O Espírito das Disciplinas de Dallas Willard. Livraço. Muito bom. Fábio, a gente deixou aí para o nossa abertura, nossa introdução dessa conversa de agora, o texto de Tito, capítulo 2, do verso 1 até o verso 15, né? Uhum. Você pode ler esse texto para nós? Do 1 até o 15? Desculpa, do 11 até o 15. Tito 2, de 11 a 15. Vamos lá. Estou lendo na NVT, pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas, encoraje os irmãos a praticá-las, corrija-os com autoridade. Não deixe que ignorem o que você disse. Uhum. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Na tradução da NVI, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? É um texto que começa com a melhor notícia que já chegou aos ouvidos humanos, a manifestação da graça de Deus, Uhum. e a gente sabe que esse é Jesus Cristo, né? Jesus vem ao mundo manifestar, né? Materializar esta graça de Deus e ela chega a nós em salvação. Ela é a oferta de salvação da parte de Deus para todos nós. Essa, na verdade, é a simplicidade da mensagem do Evangelho. Né? O Evangelho é isso, né? A graça de Deus veio a nós e todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador são salvos, Uhum. né? Então isso é muito simples, é a beleza e a simplicidade da beleza da mensagem do Evangelho, né?
O que é que te chama a atenção nessa passagem, Me Fábio? chama a atenção que não acaba por aí, né? Não é, a obra de Jesus não foi, finalizada, tem coisas acontecendo ainda, né? Uhum. Tem uma responsabilidade nossa, senão acabaria no versículo 11, né? Eh, E para muitos crentes tem acabado aí, né? A única experiência das pessoas com Deus tem sido essa, né? Eu fui salvo em Jesus Cristo. E agora? Agora eu Bom, espero o agora céu, eu né? sigo a minha vida aqui e o dia que eu morrer eu vou para a glória, como se a Isso. salvação fosse um passaporte para a eternidade pós-morte, É, né? e como se não houvesse valor na nossa vida aqui em espera, né? É, Aí não faria muito sentido Deus deixar a gente aqui, era melhor nos arrebatar logo depois, né? exatamente, né? Como também não teria sentido Jesus nos deixar um mandamento de fazer discípulos, né? Exato. Vou fazer a oração de João 17, enfim, tantas outras Exatamente. passagens desperdiçadas, né? Então, vamos falar do que o texto fala aqui, porque ele continua falando: somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio. Enfim, eu não vou ler tudo de novo, mas tem uma série de instruções aqui, né? Uma série de responsabilidades. Quer dizer, Deus age, Jesus age, eles fazem a parte deles, eles fazem tudo o que a gente não poderia fazer, ao passo em que nos resta uma responsabilidade. O Dallas Willard fala nesse livrão aí que você recomendou, ele fala: Deus não vai assoar o seu nariz para você. Você assou o seu nariz. Quer É, dizer, Deus espera e aguarda de nós um certo tipo de compromisso e agir com responsabilidade diante daquilo que nos foi dado. Estou lembrando de Efésios agora, que diz que já recebemos tudo o que precisamos. Fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já temos todos os recursos. Agora devemos agir, né? E dado esse berço de condições maravilhosas que nos foi dado, a gente agora é instruído a abandonar o estilo de vida ímpio, a gente é capacitado a fazer isso, enfim, a viver com sabedoria, justiça e devoção. São todas coisas que de nós são esperadas, mas requerem esforço. exato, E exato. acho que isso é importante, assim, é o meu destaque desse texto. O que que você É acha? essa, não, eu quero pegar carona nessa palavra esforço que você trouxe, porque ela é chave para a gente entender discipulado, né? Uhum, A gente aprendeu com uma máxima da Reforma Protestante de que a salvação é pela graça, né? E isso significa que a salvação não acontece por méritos humanos, o que é verdade. Por exemplo, se você continuar lendo Tito, você vai ver que no capítulo 3 ele fala justamente sobre isso. Versículo 4. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A gente entendeu esse negócio de que a salvação é pela graça, e eu acho que nenhum cristão deve ter dúvidas com relação a isso. uhum, Eu sei que não tem dúvidas conceituais, mas na vida prática, às vezes essas coisas se misturam. Quer dizer, mesmo a pessoa entendendo que a salvação é pela graça e não tem méritos nossos na salvação, a pessoa às vezes é tentada no seu dia a dia da sua relação com Deus agir por méritos, né? Então a gente até usou isso como exemplo na nossa conversa anterior. Usar o sofrimento, a penitência, né? Como se fosse um meio de eu me punir, me castigar, impor um sofrimento sobre mim, antinatural, uhum. entendendo que por meio deste sofrimento Deus amolece o coração e age em meu favor. Então, esse é o perigo da meritocracia entrar na nossa Sim, relação com Deus. Mas a gente sabe, biblicamente, isso está claro. Agora, em nenhum momento a Escritura nos diz que a graça de Deus abre mão do nosso esforço neste processo de salvação. Quem bate muito também nessa tecla é o próprio Dallas Willard naquele livro A Grande Omissão que eu mencionei na nossa conversa anterior, né? E também na Conspiração Divina, um outro clássico escrito pelo mesmo autor. O que é esse esforço? É a nossa participação nesse processo de salvação. É entender que, como você falou, a salvação começa no versículo 11 do capítulo 2 que a gente leu. E o versículo 12 mostra que ela continua andando, ela continua em movimento. A graça de Deus não parou a sua obra na nossa vida no sim, dia em que nós fomos salvos, mas ela permanece ativa, esperando o nosso esforço, esperando a nossa participação ativa dentro deste processo, né? Paulo tem uma passagem bonita quando escreve para os Coríntios, dizendo que a graça de Deus para com ele não foi inútil.
Quer dizer, como é que você inutiliza a graça de Deus? Quando você não se esforça, quando você a recebe como se você já tivesse recebido tudo de Deus e tudo o que é o projeto de Deus vai acontecer independente de você. Poxa, não é isso, Sim. né? Essa transformação de vida que este versículo 12 mostra para nós exige de nós um compromisso, exige de nós uma participação ativa dentro desse processo e certamente esforço é uma palavra que define muito bem o que cabe a nós, Se né? você me permite, Israel, isso não é nem novidade na Bíblia, né? O Gênesis, a criação do jardim, já foi feito nesse contexto, em que Deus Uhum. age, mas coloca o homem para cultivar, para cuidar, para guardar, enfim, tem vários verbos ali de Sim, ação. E não sim. tinha pecado ainda, não é como se o esforço do homem fosse uma punição. É, Foi antes pelo do contrário. pecado, existia esforço já do homem ali em nomear os animais, em cuidar, administrar. Então, essa parceria de cooperação entre o homem e Deus, ela já faz parte do propósito divino lá atrás, em Uhum. que Deus age na sua esfera de influência e deixa o homem aquela pequena esfera dele, né? Acho que Salmos 115:16, se me corrija se eu estiver errado, diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos homens. Então, essa divisão de responsabilidades, Uhum. ela se estende por todo o Antigo Testamento também, e fica muito clara na maneira como a graça nos alcança, né? É, é. E é legal você pensar que isso é um projeto de Deus, que isso não é invenção nossa. Quer dizer, Sim. o próprio Deus se revela que a vontade dele sempre foi ah, trabalhar junto com seus filhos, que essas coisas acontecessem em parceria de pai para filho, né? E que este processo todo estivesse envolvendo a gente nessa responsabilidade pela nossa vida, né? Uhum. A responsabilidade pelas nossas escolhas, pela maneira como a gente vai decidir viver, isso é uma responsabilidade nossa. Então nós não podemos nunca perder de vista este papel que nós temos neste processo da salvação Uhum. sem confundir isso com meritocracia, né? Mas entender isso como um pai que cria os seus filhos para a maturidade e, porque assim o faz, espera que esses filhos aprendam a decidir, a agir, a trabalhar em conformidade com o plano desse pai, com o desejo desse Exato. pai, É um né? presente, na verdade, né? Sem dúvida nenhuma. O verso 12 mostra para nós, então eu vou ler na NVI. A graça de Deus, né, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A gente conversou em alguns podcasts atrás desta disciplina que tem sempre dois aspectos: a correção e a formação. Uhum. Então, a disciplina corretiva e a disciplina formativa, né? Elas apresenta com bastante clareza nesse texto, né? A correção é este processo de renúncia, né? De impiedade e de paixões mundanas. Quer dizer, estes valores que o pecado imprimiu em nós, né? São as coisas que a gente carrega conosco e que simplesmente por nascermos neste mundo com as nossas culturas que em parte, né, tem a ver com Deus e em parte tem a ver com o pecado, marcas foram deixadas em nós, Uhum. tendências, inclinações. Então é toda essa bagagem da nossa exposição ao pecado, né, que foi formando parte da nossa identidade, que esse texto resume em impiedade e paixões mundanas. É a graça de Deus que nos ensina a renunciar. E essa palavra ensina é muito bonita a escolha de palavra de Paulo, porque no texto original é a palavra paideia. Paideia é a palavra grega que deu origem às palavras, né, de raízes latinas, pedagogia, pedagogo. Então, a graça é a nossa pedagoga. É o instrumento de Deus para a formação dos seus filhos, que passa primeiramente por nos ensinar a renunciar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus e que persiste em nós, né? Uhum. O que você acha disso, Fábio? Bom, não vou conseguir discutir com você palavras gregas, mas Não se a precisa. gente ficar aqui no português mesmo, eu gosto também. Eu estava tentando, enquanto você falava, pensar que, em geral, não sei se todas as vezes, mas geralmente quando tem uma instrução negativa vindo de Paulo, ele não deixa só no negativo, né? Não é É. abandonar só um estilo de vida,
nesse sentido de abnegação de sofrimento, mas sempre é substituindo por uma coisa que Deus nos dá, que nesse caso vivem sabedoria, justiça e devoção. Então, Uhum. sempre vem, né, como você disse, a correção, o abandono, a fuga, né, às vezes a luta, mas ao mesmo tempo vem uma substituição, vem uma coisa boa. Então, deixe de fazer isso, mas faça isso, né? Paulo geralmente Uhum. brinca com esses dois É. aspectos. Então, não é que a gente está se esvaziando e se mutilando de hábitos, mas a gente está, na verdade, substituindo esses hábitos, e a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, Aham. por coisas positivas. Quer dizer, tem coisas vindo no lugar e preenchendo, ocupando esse espaço, né? Sim. Tem paixões novas a serem descobertas, tem hábitos bons, né, a serem aprendidos, porque no fim das contas você não usou essa palavra, mas esse estilo de vida ímpio aqui são essas coisas ruins que a gente carrega, mas que a gente gosta. São prazeres, são coisas que a gente se acostumou a fazer de certa maneira, são coisas muito práticas do nosso dia a dia pelas quais a gente está apaixonado, no fim das Uhum. contas, coisas difíceis de abrir mão. Tem ídolos aqui, né? Exato, e a gente gosta, né? Senão a gente abandonaria já por livre e espontânea É. vontade, se a gente não gostasse. Então, aprender a trocar os apetites, né? A substituir aquilo que a gente gosta por outras coisas que a gente nem gosta tanto ainda, mas que a gente vai aprender e a Uhum. sentir prazer nisso. Eu Perfeito. gosto desse jogo que Paulo faz sempre, do negativo com o positivo. Legal. Bom, para a gente seguir aqui no texto, quando isso acontece? Qual é o tempo desta graça pedagoga atuar na nossa vida, né? Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, né? Já. Exato. Então, ou seja, este é o projeto de Deus para a nossa vida aqui e agora, né? Então, quando nós fomos salvos, só lembrando, nós não fomos arrebatados, isso aqui não é uma miragem, né? Nós estamos aqui pisando esse mundo, vivendo essa vida e tal. E esse é o tempo deste processo de uma vida que vai se assemelhando com a vida de Cristo ser construído em nós, né? Uhum. O que nos leva também a considerar, Fábio, o como isso acontece, né? Porque o como sobre este processo, o como sobre a santificação, sempre terá a sua resposta nas disciplinas espirituais, Uhum. né? Então, às vezes me perguntam, né, o que é disciplina espiritual, né? Uma maneira muito simples da gente entender o que elas são, disciplina espiritual é o como da vida cristã, né? Então, a gente tem diversas coisas que a Bíblia já nos ensinou e que todos nós já ouvimos sobre o que é a vida cristã, né? Ser como Cristo, se santificar, pôr a salvação em desenvolvimento, e assim por diante. Mas como que isso acontece, né? Como que a gente desce para o nível mais prático do nosso cotidiano? Então, aí a gente está falando, se aproximando de fato das disciplinas espirituais, né? Uhum. E a Bíblia, ela não traz pra gente, né? Talvez o próximo passo fosse falar, bom, onde estão então essas disciplinas? Cadê esse listado? E a Bíblia não traz isso, né? Exato. Curiosamente, o tema é tão importante, mas a Bíblia, ela não tem um livro que se chama Disciplinas Não Espirituais, tem. ela não tem um catálogo que você pode consultar em ordem alfabética. Na verdade, esse assunto ele já está tão enraizado nas entrelinhas da Sim. Bíblia que ele, na verdade, aparece o tempo todo, só que para um olho não treinado, isso pode passar desapercebidamente, Sim, né? sim. Isso é legal. Eu acho que, eu não sei, talvez seja uma heresia particular minha aqui, mas eu acho que existe até uma razão do porquê que não há detalhamento sobre disciplina espiritual quando você está lendo os evangelhos, por exemplo. Porque, na verdade, como que a gente aprende? Como que seres humanos aprendem, né? Talvez a nossa mente moderna vá para a sala de aula. Então, nós aprendemos sentados na cadeira de uma escola, com um professor falando e Uhum. etc. Mas isso é uma mentalidade muito pós-iluminismo, que aprender tem a ver com coisas apenas da transmissão de conhecimento, transmissão ou de informação. A aprendizagem, no sentido de formação humana, se dá por imitação. Então, isso é mimesis, né? Então, a ideia de imitação é o que, na verdade, produz o ser humano no sentido de visão de mundo, de valores, de cultura e assim por diante. É dessa forma que um ser humano, de fato, aprende.
Não, eu sou pai de um menino de 3 anos de idade. É interessante, eu posso tentar dar algumas aulas pro meu filho, mas no final das contas o que ele reproduz é o que ele viu em mim, Uhum. né? Então é o jeito de falar, as coisas que fala. Você vê como se fosse um espelho. É impressionante isso, porque isso é natural para o ser humano, né? É como se Deus nos desse essas histórias, né? Justamente para que nós aprendêssemos pela imitação, né? A imitação pode ser tanto a negativa como a positiva. Quer dizer, você tem no processo de mímesis, de espelhamento, você tem o que você aprende a não assimilar, a não ser, como você aprende o que você deve ser, Uhum. né? Então, quando Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, fala sobre as histórias do passado do povo de Israel, ele diz que Deus nos deu aquelas histórias, elas foram registradas como exemplos para que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram, Uhum. né? Assim como as histórias de Jesus nos evangelhos nos contam como nós devemos ser, a quem de fato nós devemos imitar, né? Eu acho que essa é uma boa abordagem, talvez, para nós entendermos as disciplinas espirituais nessas entrelinhas das histórias de Jesus, né? Sim, tem o texto de Filipenses 4:9, eu até tinha separado ele vai bem em linha com o que você falou. Paulo ensinando à igreja: continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Realmente, né? É, Esse Paulo ensinava pela maneira como vivia, exato. né? Pela imitação. Pela imitação. E essa é a imitação de Cristo que cabe a nós, né? Sim. Então, o que é ser um discípulo de Cristo, como a gente leu no início no texto do Dallas Willard, né? É assimilar a vida de Cristo. É olhar Jesus não somente como nosso Salvador distante de nós, que realizou uma obra 2000 anos atrás e que as consequências dessa obra na nossa vida começam a entrar em efeito depois da nossa morte, mas é entender que Jesus é aquele que nos ensina a viver. E aprenderemos a viver se vivermos como ele viveu. E isso, para mim, eu acho que é uma virada de chave muito importante na vida de qualquer um que se afirme seguidor de Cristo. Porque entender quando Paulo está falando para a gente ser imitador dele, né, ou para a igreja de Corinto ser imitá-lo, assim como ele imita a Cristo, imitar a Cristo, quer dizer, Cristo não é um profeta distante, um teólogo louco que viveu no Uhum. deserto e se comportou de uma maneira assim que ninguém mais deveria se comportar. Não, é imitação. E não é só façam o que ele falou. Não, imitem, vivam como ele viveu, né? Essa ideia de, eh, como você estava descrevendo agora, da gente realmente olhar para a maneira que Jesus viveu e tentar viver desta maneira, isso é uma coisa que passa longe das nossas mentes. Uhum. A gente quer pegar um versículo ou outro, uma frase bonita para colar no carro, alguma coisa assim, mas assim, se distanciar um pouco daquele estilo de vida. E o próprio texto de Tito diz: vivam nesse estilo de vida novo. Quer dizer, existe uma questão nossa da gente se assemelhar na maneira como esses homens, Jesus, Paulo e outros, mas principalmente esses dois que nos deixaram tantas coisas no Novo Testamento, existem coisas ali que a gente precisa sim incorporar muito mais do que a gente tem incorporado nas nossas rotinas diárias. A gente está falando de hábitos Sim. mesmo, né? E acho que, para mim, essa virada de chave é muito importante, né? Não deixar que a gente se distancie desses autores bíblicos e deixar que eles vivam numa esfera separada da nossa, como se tivessem tido um chamado todo. Bom, Jesus teve, né? Mas a gente não pode deixar que esse chamado especial deles crie uma distância, porque a gente tem o Sim. mesmo chamado que o chamado de Paulo, né? Então, acho que tem uma É, distância aí, um gap para a gente é, é, fechar, né? é. Agora vamos pensar junto aqui, né? Jesus, lá na oração sacerdotal de João 17, ele termina a oração sacerdotal orando ao Pai, evidentemente. Primeiro, sobre aqueles que o Pai deu para ele e o que ele fez, né? Quer dizer, eu os ensinei, né? Eu os ensinei. E ele diz o seguinte: e eu continuarei a fazê-lo. Nesse momento da oração, ele está orando por aqueles que viriam a crer em Uhum, Jesus por meio da mensagem dos discípulos. Ou seja, aquela oração nos alcança, porque nós somos aqueles que não ouviram a palavra do Evangelho e não viram Jesus, literalmente falando.
mas temos o que precisamos saber sobre Jesus e o que podemos ver em Jesus por meio do testemunho dos discípulos de Jesus, né? E é ali que Jesus continuaria a fazer, né? Fazer o quê? Fazer discípulos. Então, ele continua nos discipulando e continuamos a ter com Jesus uma relação de discípulos, mesmo que seja mediada pela Escritura, Uhum. mesmo que seja mediada pelo registro de 4 evangelistas, né? Então, a gente pode bater uma bola aqui agora pensando um pouquinho sobre como que a gente vê essa ação de Jesus nas entrelinhas dos evangelhos, né? Isso pode ser para você que ouve ou assiste a gente, inclusive uma chave de leitura, quer dizer, algo para você prestar mais atenção quando você está lendo os evangelhos, né, Fábio? Por exemplo, a gente sabe que Jesus tem um conhecimento das Escrituras absurdo, né? Jesus tem um conhecimento claro das Escrituras. E o que é isso para Jesus? Não é apenas que ele sabe citar a Escritura porque decorou um ou outro versículo, mas é alguém que pensa biblicamente, né? É alguém que tem a sua mente, a sua forma de enxergar a realidade, a sua forma de interpretar as coisas, a sua visão de mundo, toda ela formada pela palavra de Deus, né? Como que isso acontece? Isso não acontece num passe de mágica. Isso acontece por uma exposição contínua à palavra de Deus que se dá por meio da leitura da palavra e pela audição da palavra de Uhum. Deus, né? De modo que todo o conteúdo da Escritura faça parte de quem nós somos, né? De uma forma ou de outra, o que a gente tem nas entrelinhas? Jesus era alguém que conhecia a Bíblia. Jesus era alguém dedicado à leitura das Escrituras e à assimilação das Escrituras. Então não é à toa que leitura e meditação nas Escrituras se constitui para nós como talvez a primeira e mais importante disciplina espiritual que a gente tem, né? Sim, isso já vem lá atrás da lei de Moisés, já em Deuteronômio, essa questão da necessidade do povo de Deus estar embebido na lei, né? Que é Uhum, a escritura da época. E foi o que Jesus fez também. Ele vivia de maneira, ele parecia que estava sempre nadando no conhecimento bíblico. E como você mesmo falou, a maneira que isso se reflete na vida dele é impressionante. Porque o tempo todo nos debates ou em momentos-chave, ele consegue sacar uma profecia, um texto que ele lembra, sim. e eu creio que Jesus não andava por aí sempre sabendo exatamente tudo que iria lhe acontecer. Ele estava limitado como humano em muitos aspectos. E eu acho que nesse aspecto ele também estava É, limitado. Então isso mostra um preparo dele, um manuseio da palavra de maneira sábia, principalmente em Mateus, a gente vê muitas referências que ele vai trazendo, sempre do Antigo Testamento, sim, ah, como isso fortalece ah, bom, a vida dele, sim, né, de sim. fato. Como isso é a fonte dele, por exemplo, no texto que a gente já leu juntos, aqui na tentação no deserto, como ali, na hora da crise, né, ele estava sendo Sim. fortalecido pela lembrança da palavra, e como aquilo dava o tom e deu o tom da vida de Jesus, né. Salmo primeiro, né? Na sua lei medita de dia e de noite, né? E isso é legal. Obrigado por trazer esse texto, porque em nenhum lugar a Bíblia vai nos ensinar a ler a Bíblia exaustivamente de dia e de noite. Uhum, Leia 3 capítulos por dia. Eh, Decore tantos versículos. Essas instruções não vão aparecer dessa maneira explícita como ordenanças. Talvez o que chegue mais perto seja realmente lá em Deuteronômio, mas a questão é meditação. E meditar de dia e de noite, quer dizer, você só medita em algo de dia e de noite se é uma obsessão sua. É só alguém uhum. obcecado que não para de pensar em algum assunto. Então, desenvolva essa obsessão pela Isso, palavra, isso. né? É um negócio, parece quase lavagem cerebral, me perdoa agora a minha vez de fazer uma heresia aqui, mas é assim, se o mundo está nos bombardeando o tempo todo com coisas, a gente precisa ser bombardeado pela palavra, a gente precisa se bombardear, porque senão a nossa mente vai perder a batalha. Sim. É uma coisa muito prática, eu acho. É. A gente vai entrar em mais detalhes sobre a leitura e a meditação, e a gente vai poder falar mais sobre isso, né? É a virada de chave. Às vezes as pessoas mandam um WhatsApp para mim perguntando assim: Israel, me dá um texto para tratar desse assunto, me dá um texto bíblico para responder essa questão.
nada contra se você faz isso, mas entenda que tudo isso que a gente está trabalhando aqui é para que isso não aconteça mais, né? Para que você não precise buscar um versículo para responder uma questão, porque você já pensa biblicamente. Uhum. Então, quando as coisas aparecem, quer dizer, a sua forma de raciocinar já é bíblica, né? Isso só é possível por meio de uma disciplina, por meio de um esforço pessoal, por meio deste processo de meditação nas Escrituras, como a gente vai ver com mais calma especificamente depois. Outro exemplo, né, Fábio, que a gente encontra e que é muito vivo na vida de Jesus, que é ali uma disciplina que acompanha, né, a leitura da Bíblia e a meditação, que é a oração. Uhum. Jesus tem uma vida de oração, né? Quantas vezes você percebe nos evangelhos que Jesus está orando, que ele está falando com o Pai, que ele tem intencionalidade em determinados momentos do seu dia, ou até mesmo na madrugada, antes dos demais acordarem, ele vai para um lugar afastado para orar, para ter um tempo de comunhão com o Pai, né? Então a gente vê que Jesus não apenas ensina alguma coisa sobre oração no Sermão do Monte, mas é alguém que vive em oração, é alguém que pratica essa disciplina, né? Sim, é interessante você ter falado sobre essa questão dele às vezes fazer isso de madrugada, porque aqui já aparece um pouco aquela questão de sacrifício que a gente falou, né? Ele abre mão do sono, a gente sabe que Jesus também tinha sono, né? Ele abre mão do descanso, do sono, porque ele sabe que orar é mais importante e ele não vai mais ter tempo ao longo do dia. Uhum, Eu particularmente gosto também de orar de manhã justamente porque é o único horário que eu mais ou menos controlo no meu dia. Depois vai saber o que acontece uhum, na minha rotina. E a maneira só por saber que Jesus também passou por isso, e valorizou a oração a ponto de encurtar o sono dele para fazer isso, eh, acho que antes de escolher os discípulos, ele passa sim, quer dizer, até uma maneira de se fortalecer. Talvez ele fosse ter ali a tentação de escolher uns outros discípulos, ele precisava escolher aqueles, enfim. Ele vai se fortalecer em Deus para poder fazer a missão dele, quer dizer, ele dependia também, né. Jesus não veio pronto, né, a gente já discutiu isso, quer dizer, essa busca constante por estar junto ao Pai, ou antes uhum, da morte dele, né, no uhum, jardim do Getsemane ali, sofrendo, angustiado, e como ele busca em oração também, no alto da madrugada. Tem vários exemplos de como Jesus se dedicava a essa disciplina, né. uhum, exato. Aí a gente já tem, né, duas formas de já começar a ler os evangelhos com os olhos atentos para aquilo que está acontecendo, né, nas entrelinhas, né, nos espaços em branco ali do texto, né? Jesus Sim. está fazendo coisas, falando coisas, mas o que está presidindo tudo isso na vida dele? Né? Como que acontecem essas transições? Quer dizer, dar uma atenção maior para as coisas que Jesus fazia. Nós não seremos como Cristo se não fizermos as coisas que ele fazia. Nós não seremos como Cristo se não vivermos como ele viveu, né? As disciplinas espirituais, então, colocam para nós uma lupa nos evangelhos Sim. para que a gente perceba com detalhe como que Jesus está vivendo, que a gente leia esses textos com mais atenção, prestando atenção no modo de vida, no estilo de vida que Jesus adotou para si mesmo, para que esse seja também o nosso estilo de vida, E né? isso ajuda a gente a entender algumas passagens que, por vezes, podem ficar um pouco obscuras para a gente. Por exemplo, sejam santos como eu sou santo. É uma passagem que se fala, nossa, tá bom, como é que eu faço agora para ser santo? É uma coisa tão etérea, tão É. distante, agora eu vou ser comportadinho, né? A gente pensa num santinho. E, na verdade, esse caminho de santificação, como a gente está vendo, é justamente a imitação. Então, isso ajuda a gente a responder esses versículos que às vezes parecem um pouco difíceis, né? Pô, existe um jeito prático de me tornar santo, que é viver em imitação de Cristo. Se eu começar a Uhum, viver como ele viveu, automaticamente eu vou seguir esse caminho e vou me tornar santo. Né? A Bíblia não fica falando que a gente não vai conseguir ser santo, ela fala pra gente ser, na verdade, a gente que uhum. cria os obstáculos, né? Exatamente, exatamente isso. Bom, a gente precisa encerrar essa conversa, já deu o nosso tempo, nem parece, né? Mas já deu o nosso tempo. Fábio, obrigado por mais esse bate-papo. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Seguimos juntos, estudando as disciplinas espirituais. E na nossa próxima conversa, a gente vai entrar em um pouco mais detalhe, dando fundamentação bíblica e também conselhos práticos sobre duas disciplinas espirituais que a gente mencionou aqui nessa conversa, que é a leitura bíblica e a meditação. Então, no nosso próximo encontro, esse será o assunto. Que Deus abençoe você